Boa noite, vamos aguardando. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta live. Iremos falar sobre os desafios e conquistas da formação no exterior. Será um tema muito rico, muito abrangente. Irei fazer agora a ligação com o Rafael Rodrigues, médico. E nós iremos então estar falando sobre este tema muito rico. Aguardando a situação. Boa noite, Rafael. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Muito bom E estar aqui. é um tema muito interessante e sei que você é um guerreiro, né? E nós vamos estar conversando, as pessoas estão entrando, né, Rafael, sobre os desafios e as conquistas da formação no exterior. E nós vamos saber um pouco de como tudo isso ocorre. Meu convidado de hoje, o Rafael, eu vou estar passando agora para ele fazer a sua apresentação e nos contar um pouco do que o motivou, do seu sonho, dos seus projetos, o que o motivou a formação no exterior. Rafael. Então, boa noite para você, Esther, boa noite para todos aqui que estão escutando. Medicina sempre foi um sonho, né? Um sonho que sempre foi muito difícil de realizar, porque, como você bem sabe, o Brasil, assim, ele tem poucas vagas, né, de faculdades de medicina. E aí tem muita gente que quer medicina e pouca vaga, né? E aí, você sabe também que as notas, geralmente, para você alcançar, como são cada vez mais difíceis você alcançar a medicina. Mas eu acho que isso, no início, era até uma dificuldade que muitos brasileiros também enfrentam, que é o não saber estudar, né? Quando a gente estuda no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande em saber estudar, que foi na Argentina que eu vim aprender a estudar. Porque, por exemplo, eu já tenho outra formação, sou fonoaudiólogo já, anteriormente à faculdade de medicina, assim, no Brasil a gente tem o costume, né, de trabalhar 2 horários, estudar outro, como se isso fosse possível a gente fazer para poder aprender uma carreira tão difícil quanto é a medicina, ou até outra área da saúde, né? Qualquer uma das carreiras na área da saúde, ela demanda vamos dizer assim, uma dedicação exclusiva para que você venha adquirir os conhecimentos, né? Então, no Brasil, o meu estudo sempre foi assim. Eu sempre fui muito, vamos dizer assim, eu tenho facilidade para aprender algumas coisas, assim, visualizando, né? Então, sempre fui muito bom aluno de ver, mas muito mal em estudar sozinho. Então, foi uma dificuldade que eu sempre tive no começo. Então, acho que foi por isso mais que eu tive dificuldade em aprovar no vestibular. Sempre tinha uma nota boa, assim, 700 e pouco para 800, mas nunca aprovava. Sempre ficava próximo a aprovar, mas nunca chegava a aprovar. E aí foi quando meu irmão, ele viajou para o exterior e ele falou para mim da Universidade de Buenos Aires, que era uma universidade que era muito boa, que era uma das melhores da América Latina, e ele estava muito encantado com a universidade, e aí foi quando o meu pai fez a proposta para mim, né? Olha, você quer ir para a Argentina para você estudar, para você ir lá, tal, e eu faço, dou o jeito de você ir, você vai ter uma vida, vamos dizer assim, no limite, mas você vai poder se sustentar lá. Aí eu peguei, sem nem pensar, peguei a minha esposa, a minha filha pequenininha, tinha 6 a 7 meses, mais ou menos por aí, e a gente foi-se embora para a Argentina. Chegamos na Argentina, bebezinho. Foi impactante, assim, foi uma decisão assim brusca e difícil, né? Mas aí a gente nem pensou. E aí, uma pessoa que foi fundamental para isso foi a minha esposa, né? Porque outras pessoas, elas poderiam dizer assim,
ah, eu não vou largar minha família, não vou deixar o pessoal aqui. Mas ela não, eu falei para ela, ó, vamos para o exterior, vamos morar na Argentina. Ela nem pensou, ela disse, hoje vamos embora. Se isso é isso que você quer, se esse é o seu sonho, vamos embora. Então, graças a ela foi, assim, graças ao meu pai, primeiramente, minha mãe, e graças à minha esposa, que deu todo o apoio, né? Aí pronto, aí fui embora para a Argentina. Quando cheguei na Argentina, aí onde é que estava o problema? Quando você chega no exterior, você recebe logo um impacto. O primeiro impacto é a língua, né? A língua é diferente, tudo diferente, os costumes diferentes. Então foi uma quebra de realidade, né? Rafael, só um pouquinho. Você é de Maceió. Sou de Maceió, Alagoas. Você está entrando assim nesta surpresa, né, de chegar num país, ambiente diferente, temperatura diferente, né? Totalmente diferente. Cultura diferente, né? A língua diferente. Foi difícil. Mas aí, interessante, né? Eu acho que isso acontece com a maioria dos brasileiros que vão para o exterior, né? Agora não, porque eles estão exigindo o espanhol. Quando você chega, por exemplo, na Universidade de Buenos Aires, eles já exigem uma prova de espanhol. Mas na minha época, quando eu fui, há alguns anos atrás, não se exigia o espanhol. Então a maioria das pessoas chegava na universidade sem nem saber falar espanhol. Imagina. Falando um enrolado, um misturado do português com o espanhol. Aí foi assim que eu cheguei. Cheguei na Argentina assim, totalmente cru. Agora eu tinha, assim, o que eu tive vantagem foi que eu já estava estudando para o vestibular há muito tempo. Então eu tive facilidade com matérias como matemática, química, que são as matérias iniciais do curso de medicina lá. Né? Para poder entrar na Universidade de Buenos Aires, eles pedem um curso de ingresso, que eles vão matemática, química, física, aí você tem que aprovar nessas matérias para poder entrar. Aí nesse ponto eu tive facilidade porque eu já vinha me preparando para o vestibular, né? Certo. E com relação ao clima, a sua esposa, sua filha, vocês conseguiram se adaptar logo? Nada, foi muito difícil. Difícil demais. Primeiro que Maceió, como eu falei para você, quando a gente estava conversando, né? Maceió é 26, 27, 28 graus quando tá quente. Aí quando tá o verão, um pouquinho mais, assim, mas é constante a temperatura. Na Argentina, ele passa de um extremo para outro. Eu não sei se é assim na Bolívia, no Paraguai, no Equador, em outros lugares da América Latina, mas na Argentina é assim. Você tá lá no inverno, no verão você tem 50 graus. 40, com sensação térmica, digo, né? 45, 35, 30, altíssimo grau. De sensação térmica é terrível. Então, a adaptação foi muito difícil. Eu lembro no dia que eu cheguei lá, e foi o primeiro dia de frio que eu passei. Aí, eu vim assim, né, no frio normal, passando ali tranquilo, e de repente, dá menos 2 graus. Imagina. E tem época do ano na Argentina que é assim, você começa com 14 graus o dia, aí você tá de um casaquinho ali grossinho, tá de boa, de repente bate 0 grau. No mesmo dia, 14 graus e 0 grau. Aí foi nesse dia aconteceu exatamente isso. Aí pronto. Foi o primeiro dia que eu senti frio, que eu quase morro. Aí fui comprar um casaco mais grosso, porque eu já não aguentava mais. Terrível. A adaptação foi difícil. Uma experiência forte, né? A questão do clima, né? Mas você foi na sua bagagem com o sonho e conseguiu passar aí esse primeiro embate, né? O clima. E como é que foi a aceitação das pessoas, o convívio, a amizade? Lá na Argentina tem uma coisa muito interessante, assim, né? Existem brasileiros que fazem amizade com outros brasileiros, mas também tem um pessoal que prefere fazer amizade mais com o pessoal local, né? Para aprender a língua, facilitar e tudo. Eu fui dos brasileiros que tive mais amizades com argentinos, né? Para poder justamente ter esse contato mais com a língua e tal. Aí, lógico que eu tinha também amizades com brasileiros, mas assim, muitos do meu convívio era com os argentinos. E aí, essas dificuldades da língua e tal, em 6 meses a 1 ano eu já estava falando, já dava para entender o espanhol, né? Sei que tem gente que pega mais rápido, mas assim, eu demorei mais ou menos uns 6 meses a 1 ano para poder me adaptar, pegar a língua direitinho. Em relação à alimentação, eu não me adaptei até hoje. Se você disser assim, a comida da Argentina não desce.
Não tem É jeito. bem diferente. Oxe. Lá eles comem assim, ó. Aqui no Nordeste, não sei. Você mora onde? Eu estou no sul, mas eu sou carioca. Pronto. Então, aí mais para baixo do Brasil, né? Ou para cima, né? Depende do ponto de referência. O pessoal não sei como come, mas aqui no Nordeste a gente é acostumado a comer feijão, arroz, macarrão, carne, tudo junto no almoço, né? Lá na Argentina, quando você vai pro almoço, eles almoçam um prato de batata com um bife. Pronto, o almoço deles é isso. Batata e bife. Ou então purê e bife. Ou seja, é um carboidrato, só um tipo de carboidrato, mais a proteína. Só isso, eles comem assim. Não comem verdura, não comem nada. É só o carboidrato e a proteína. Todo mundo se alimenta desse jeito. Aí, para você se acostumar com isso, com todas essas diferenças assim, culturais, alimentares, temperatura, tudo isso foi complicado. Mas, sim, pode falar. Você reportou aí 1 ano e meio já. E aí eu te pergunto, em relação à saudade dos familiares, você falou do seu pai, né, os seus familiares, primos, enfim. Aí, assim, a família, eu acho que é um ponto fundamental, né? Principalmente, assim, eu não entendo, assim, tem muitas pessoas que vão para a Argentina ou para outros países e permanecem. Isso era uma coisa que eu não conseguiria fazer, porque o principal ponto de eu ter voltado logo depois da formação para o Brasil foram duas coisas. Primeiro, o revalida, né? Me preparar para o revalida, e o segundo, também, essa questão da família, da distância, né? Que sempre foi uma coisa muito difícil. Porque como eu comentei com você, né? Assim, quando eu cheguei lá, a minha mentalidade, o meu pensamento era o mais rápido possível fazer a minha formação que tivesse qualidade. Então, qualidade no melhor tempo, no mínimo tempo possível. Aí eu consegui lá na Argentina, a gente tem uma facilidade na UBA, que é adiantar matérias, fazendo essas matérias no verão. Assim, na época de dezembro, quando fecha a universidade, aí eles dão a oportunidade de você poder cursar outras matérias que você não cursaria durante o ano. E aí, com isso, eu consegui adiantar muito o meu curso. Então, o curso que é de 8 anos, eu terminei em 6. Né? Lá o curso é de 8 anos, que tem 1 ano do curso de ingresso. E em vez de serem 7 anos, de ser 6 anos, eles são 7 anos. Aí eu consegui adiantar 2 anos, 2 anos e um pouquinho, mais ou menos. Aí fiquei em 6 anos o curso. Aí então, imagine, já tinha a saudade da família, e na época que era para voltar para o Brasil, que todo mundo estava de férias, que voltava para as suas cidades, ainda permanecia na Argentina estudando. Aí, ou seja, saudade da família foi do primeiro ano até o último. Foi grande. Agora, uma coisa interessante, conversando com você, eu pude observar que você, nessa experiência, juntamente com a sua esposa, que te deu todo o apoio, vocês tiveram mais filhinhos. Teve. Da Argentina. Então, 3 argentinas. Né, esse misto, né, estudando, aquela pressão toda, e mais as gestações, né, os filhos que são bênçãos, nossa. Foi difícil, né? Não foi ruim, foi difícil, né? Você falou e é verdade. Os filhos, eu também concordo com você, são bênçãos. Eu nunca planejei assim a quantidade de filhos, mas eu nunca achei ruim. E meu pai e minha mãe, por incrível que pareça, quando eu dizia que chegava outra, eles ficavam felizes. Aí pronto. Aí isso era um incentivo. Em vez de acharem ruim, eles achavam bom. Eles diziam, eita, que maravilha. Eles são muito, muito família. Aí eles nunca assim acharam ruim e tal. Aí foi bom. Em relação ao estudo com os filhos, aí foi complicado. Foi complicado. Teve até um episódio engraçado que aconteceu na universidade, que a gente estava no final da cursada de Patologia 1. Aí chegou a gente estava conversando, assim, os argentinos, eu com uns amigos argentinos, e aí um dos colegas falou assim, rapaz, eu não vou fazer prova final, não, porque eu tenho uma filha e é muito trabalho. Aí eu fiquei só matutando na minha cabeça. Um filho? Eita, não sabe de nada. Coitado. Só matutando na minha cabeça.
E aí, eu fui fazer a prova final com 3 filhos. Ah, já tinha 2 e estava para nascer as gêmeas nessa época. Nossa, realmente foi um guerreiro aí, né? Agora, é interessante que eu observo, assim, este carinho, né? Que você, quando você fala, né, dos seus pais, que com certeza foi de acordo com o apoio que eles deram a você, com a sua família, que você conseguiu também desbravar, né, Rafael? Desbravar esse teu sonho lá na Argentina. E aí nasceu, então, a sua 4ª filhinha, né? Na verdade, as 2 últimas são gêmeas. São gêmeas. Nasceram gêmeas. Agora, imagina, em todo o aperreio para adiantar o curso, para tudo, e de repente a minha esposa chega, ó, tô grávida. Pronto, já é o impacto. Agora, depois de um tempo, elas são gêmeas. Eita, meu Deus. Aquela hora, quase que eu morro, assim, do susto. Porque, imagina, eu fiquei só pensando no trabalho, assim, na dificuldade que a gente ia ter, né? Porque foi complicado. E teve quando eu estava ali no 3º ano para o 4º ano, que era justamente a principal época onde eu podia adiantar o curso, aí a gente estava sozinho, só eu, minha esposa e 4 filhas, imagina. Por isso que eu digo, é muito importante quem vai viajar para o exterior, assim, ter um apoio da família. Né? Tem pessoas que não têm o apoio da família, mas têm apoio de amigos. Então isso aí foi um ponto fundamental para eu conseguir, né, formar na UBA. E até tem gente que eu falo assim, aí dizendo, rapaz, tu formou na UBA, porque é uma universidade assim, reconhecida internacionalmente, né? E aí quando eu penso que formei numa universidade boa e com todas essas dificuldades, não posso agradecer a outras pessoas que não sejam a minha família, a minha esposa, até a minha sogra também, que veio para ajudar a gente. Então foi muito legal isso daí. O apoio da família foi fundamental. Sogra é coisa boa. A minha é. Eu brinco muito com ela assim, né? Porque tem uma brincadeira de sogra assim, mas a minha foi fundamental. Sim. Agora, interessante, você falou aí, apoio dos pais, amigos. Agora, um ponto crucial. Emocionalmente, como é que foi para vocês? Você fala que parte? O quê de emocionalmente? Vocês suportarem. Você me disse que passou períodos que só vocês 2 com as crianças. Foi difícil. Como é que foi difícil esse emocional? Porque, assim, eu sei que tem pessoas que não acreditam em Deus, assim, né? Que todo respeito, assim, a essas pessoas, não critico, cada um pensa o que quiser, assim, mas uma coisa que eu sempre tive, assim, eu acredito em Deus, né? Então eu sempre vi nas coisas que aconteciam na minha vida o mover de Deus na minha vida. Então eu sempre tive conforto, assim. Tem pessoas que vão dizer, ingenuidade, acreditar em Deus e tal, e não me afeta esse tipo de pensamento. Cada pessoa acredita no que quiser. Tem pessoas que acreditam nas forças da natureza, tem pessoas que acreditam em outras coisas, eu acredito em Deus. E aí eu vi, porque eu creio assim, se uma pessoa se esforça, se dedica, faz tudo o que tem que fazer, mesmo assim é complicado. Então eu vi em muitos momentos assim, que Deus ele deu jeito, né? Tocou no coração, por exemplo, da minha família, da minha sogra, né? Para ajudar, porque é complicado. Complicadíssimo. Bacana você fazer essa referência a Deus, porque quando você está longe de todos, você vê realmente o movimentar da mão de Deus na sua vida. Né? E isso é bacana você falar, porque eu percebo que as pessoas que têm uma comunhão, não estou falando de igreja, né? Eu digo com Deus, ela consegue passar melhor pelas problemáticas da vida, consegue focar melhor e as coisas acontecem. Né? E você percebeu isso também. Cada pessoa se firma onde tem mais conforto. No meu caso, os 2 pontos. Primeiro, o ponto fundamental foi Deus e pontos assim acessórios foram a família, os amigos e tal, né? Mas assim, é fundamental, porque tem momentos que você olha para os lados assim e as coisas dão errado. Eu lembro assim, em todas as matérias eu consegui aprovar
sem desaprovar nenhuma, não repetir matéria, né? Mas aconteceu de eu desaprovar em um parcial, justamente nessa época de bagaceira, de filho, de tudo, eu desaprovei um parcial. Aí aquilo foi uma dor no coração. Imagine, você, toda dificuldade com filho e você desaprovar. Foi até, eu lembro, até hoje eu tenho trauma de neurologia por causa desse parcial. Parcial de neurologia. Aí, na verdade, foi um parcial de patologia e um final de neurologia. Aí, no final, lá na Argentina é assim, né? Não sei se como é no Paraguai e em outros países, mas lá é assim. Você cursa a matéria toda, tem que aprovar os parciais, e se você aprovar os parciais, aí você tem o direito de fazer a prova final. No Brasil é totalmente contrário, né? Você faz os parciais, se você aprovar, você aprovou. Na Argentina não é assim. Se você aprovar os parciais, você tem o direito de fazer o final. Aí você faz uma prova com tudo, todo o conhecimento da matéria. Aí foi justamente aí. A gente tem o direito de fazer o final 3 vezes, né? Quando foi na primeira vez, aí chega a professora, aí começa a perguntar, eu começo a responder, ela começa a fazer cara feia. Aí eu digo, eita, meu Deus. Já deu aquela tristeza no coração, né? Quando foi no final, ela disse, pronto, desaprovou. Não posso aprovar você. Mas foi como uma facada. Foi um sentimento terrível. Foi justamente nessa época, né, de bagaceira de filho e tudo. Aí eu botei na cabeça, não, mas não tem nada não. Vamos pra frente. Mas eu estudei tanto essa matéria, estudei tanto neurologia. Tanto, que quando eu cheguei para fazer a segunda chance, o final, a professora, quando terminou o final, ela disse pra mim assim, ó, você sabia tanto, falou tão bem, que eu não tenho como lhe dar outra nota que não seja 10. Eu estudei tanto para essa matéria, que eu sabia indo e voltando. Ainda sei hoje em dia, na neuro. Na mas verdade, você vê como um estímulo para você. Né? E hoje em dia eu faço live de neuro, e aí digo pro pessoal, eu não gosto de neuro, mas eu tenho que gostar por causa de vocês, né? Aí eu vou fazendo, é interessante demais. É interessante. Outra coisa, em relação a você como brasileiro, estudando lá na Argentina, esta aceitação, né, do brasileiro lá fazendo, foi tranquilo? Em relação à universidade, primeiro. A universidade é maravilhosa. Olha, se tem uma coisa que eu amo na Argentina, é a universidade. Você é tratado como qualquer outro estudante. Não tem diferença nenhuma. Você vai cursar na Universidade de Buenos Aires, os professores, todo mundo lhe trata. Tem um ou dois que é preconceituoso, que você sente. Mas a instituição, ela é perfeita nesse aspecto. Ela trata você como qualquer pessoa e não tem acepção de pessoas. Não é porque você é peruano, brasileiro, ou boliviano, colombiano, que você vai chegar lá e vai ser discriminado. Agora, em relação à população argentina, já aconteceu uma vez que eu estava atendendo um paciente, já estava atendendo o paciente, e aí o paciente chegou para mim e disse, doutor, respeito muito o senhor, tal, mas eu não concordo que médicos de outros países venham atender aqui. Então aconteceu de eu sentir que muitos pacientes eles se incomodavam por eu ser médico estrangeiro, entendeu? Mas em relação à universidade, não. Certo, que bacana, legal. E posso observar, pelo que você fala, que o ensino lá é bem forte. Você faz as finais. Então você, no final de tudo, tem que fazer aquele resumão para ser aprovado. E no final do curso tem uma prova de todo o curso. Uma prova final das finais, que é o exame final, que você faz um exame marca X, né? Choice, mas que é com todas as matérias, com tudo da universidade. Aí é assim. Desse jeito. Legal. A estrutura lá, pelo que você fala, é muito boa. Laboratório. É muito boa. Uma coisa que eu acho muito interessante da Argentina é que as pessoas elas conservam as coisas. É muito diferente do Brasil nesse aspecto também. No Brasil, a gente tem a mania de estragar as coisas, né? Por exemplo, até eu mesmo, todo brasileiro é assim. Eu me incluo nesse aspecto, né? Não é falando de ninguém, é falando de mim mesmo. A gente tem a mania de descartar. Como a gente tem as coisas em abundância no Brasil, a gente descarta com muita facilidade. Já na Argentina, tinha lugares que eles tinham eletrocardiogramas ou aparelhos muito antigos, mas que funcionavam perfeitamente.
por causa da conservação. Então eles eram muito dedicados, são muito dedicados assim na conservação dos materiais. Você vê o hospital todo antigo. Não tem negócio de deixar o hospital bonito. O hospital ele é funcional, ele funciona, está tudo funcionando direitinho, tudo antigo, mas eles investem no material humano e no material, assim, não falta nada no hospital. Então isso eu acho extraordinário também dos hospitais lá e tudo, né? Certo. E você pode perceber essa diferença em relação ao nosso país, né? Eu conheci você, Rafael, desenvolvendo um trabalho justamente de estudo, você comentou rapidamente aí, onde você está ajudando outros jovens, outras pessoas, enfim. Jovem, quando eu falo, no sentido do espírito, né? Porque enquanto nós tivermos sonhos, nós somos jovens, né? Lógico. Então, você teve esse desejo de retornar, você falou que tem algumas pessoas que ficam por lá, desenvolvendo a sua atividade profissional, mas o seu desejo foi retornar. E como é que funciona? Você poderia explicar para a gente como funciona essa transição de você é um médico formado na Argentina, capacitado e vindo para o Brasil? Lá na Argentina, eu tenho o meu título certinho, tenho a minha matrícula, posso atender em qualquer região da grande... Porque é como no Brasil, né? No Brasil, o CRM ele dá direito a você atender regionalmente, né? É por isso que é CRM, Conselho Regional de Medicina, de cada região você vai atender. Na Argentina também é igual, só que lá é província, as províncias da Argentina e a Grande Buenos Aires. No caso, minha matrícula é para a Grande Buenos Aires, né? Então eu sou habilitado para atender na Argentina. Sou formado desde 2019 e aí, aqui no Brasil, eu não sou nada, né? A gente quando se forma, vem para outro país... Enquanto... Não, eu sou médico na Argentina, né? Eu não tenho habilitação para atender no Brasil, né? Aqui no Brasil, então, eu sou, por exemplo, bacharel em medicina, vamos dizer assim. Então, o título eu tenho, mas eu não tenho habilitação para desenvolver a medicina, do mesmo jeito que qualquer outro médico que não tiver o CRM, mesmo sendo formado aqui, ele aí vai ser inabilitado, não pode exercer a medicina, né? Do mesmo jeito que um médico, por exemplo, que atende em Maceió, ele não pode atender em São Paulo. Ele não é habilitado para atender em São Paulo, apesar de ser médico. Então, no meu caso... Registro também, né, em São Paulo. Aí ele tem que pedir a transferência de registro. Ele não pode ter registro nos dois lugares. Ele atende em um lugar e aí transfere o registro. Eu não sei como é nesses casos assim de pandemia, como é que acontece isso, mas eu sei que pede a transferência de registro. Aí pronto. Quando como eu falei para você, eu terminei, eu já coloquei na minha cabeça. Porque tinham vários médicos, amigos meus, colegas meus, que estavam lá há alguns anos, já trabalhando na Argentina, e eu percebi a dificuldade deles de aprovar no Revalida. Conheço várias pessoas que tentam Revalida já tentaram Revalida várias vezes, mas como estão lá trabalhando, então é pouco tempo, né, que sobra. Então eu coloquei na minha cabeça, enquanto eu não passar, eu não vou descansar, eu vou ficar estudando, porque eu creio, né, que é mais rápido estudar e passar. Aí depois eu fico tranquilo. Aí eu vou fazer minha residência. Eu até fui tentado a fazer a residência, né? Porque lá tem muita vaga de residência, hospitais muito, muito bons. Mas aí depois eu pensei, não. Mas eu fui muito tentado mesmo. Eu fiquei entre a cruz e a espada, né? Para fazer a residência lá na Argentina. Mas o raciocínio de aprovar o mais rápido possível venceu. Aí pronto, aí quando eu vim para o Brasil, aí eu comecei a estudar com uns amigos meus, alguns deles estavam lá na Argentina, e depois voltaram para o Brasil também, né? E aí deu essa ideia de fazer um Instagram primeiro, né? Eu fiz o Instagram, aí foi justamente na época do Mais Médicos, não sei se você lembra, mas teve a época que estava aí a inscrição dos Mais Médicos e tal, e aí eu me inscrevi. E aí resolvi fazer um Instagram para colocar notícias sobre o Mais Médicos. Porque uma coisa que eu percebi é que o pessoal, não sei se é só o pessoal da medicina, mas o pessoal da medicina, não sei se é só do exterior, mas o pessoal da medicina que eu tenho contato, ele tem uma dificuldade muito grande de informação. As pessoas têm muita dificuldade de procurar informação.
E aí eu começava a buscar a informação, achava, e quando eu colocava no Instagram, eu percebia que era uma novidade para a maioria das pessoas, que as pessoas não tinham acesso à informação. Não porque a informação não existisse, nem eles pudessem procurar, mas é porque eles não sabiam realmente procurar. E aí eu fiz esse trabalho de pegar a informação e colocar no Instagram. Quando eu fiz isso, aí meu Instagram começou a encher. Começou a encher. Agora eu estou com 15 mil pessoas lá no Instagram, atualmente, né? Hoje a gente conseguiu a marca de 15 mil, até passou um pouquinho, 15 mil e um pouquinho. E aí, depois disso daí, aí eu comecei por causa do estudo, eu disse, rapaz, eu vou fazer algumas lives aqui para ver, né? Começou a pandemia, aí muita gente começou a fazer live, eu disse, eu vou fazer live. Aí comecei a fazer live, e aí comecei também com os grupos de materiais do Revalida, onde a gente compartilha os materiais que a gente tem, né? Entre todo mundo. E aí atualmente tenho um Instagram com 15 mil pessoas, o canal do YouTube, que tem 4 mil e pouquinho, né? Quase 5 mil. Que mais? Não, 4 mil agora, né? Conseguiu 4 mil agora no YouTube. Aí tem o Facebook, grupo de Facebook, página do Facebook, e que mais tem? E tem... Pronto. WhatsApp. E os grupos de WhatsApp. Pronto. São 16 grupos de materiais de revalidação lá no WhatsApp. Um monte de gente. Aí pronto. Tem um amigo meu que diz, rapaz, tu é meio alucinado, né? Porque não se contenta com uma coisa. Aí vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho interessante, muito bacana da sua parte, porque você está compartilhando as suas descobertas, você está incentivando outras pessoas. Isso aí me chamou muito atenção no seu perfil, né? Até o que gerou a vontade de estar fazendo essa live. A forma como você desenvolve a sua live e como você prepara isso. Fala um pouquinho pra gente, os temas ali. Aí, então, os temas, assim, o meu jeito de estudar também é diferente, assim. Eu sou muito minucioso quando eu vou estudar, né? Aí eu anoto, eu faço resumos, assim, muito pontuais. Eu não gosto de fazer o resumo. Antigamente não era assim, mas hoje em dia eu aprendi que existem coisas que as provas perguntam e coisas que não perguntam de jeito nenhum. Então a gente perde, muitas vezes quando a gente estuda na faculdade, o professor pergunta as coisas mais raras, né? Para saber se você sabe. Mas quando você vai fazer um concurso público, uma residência, um vestibular, um revalida, não é assim. Ele pergunta as coisas mais prevalentes. E aí eu percebi isso. Fui fazendo as questões, fazendo questões. Eu todo dia, agora, né, no momento, eu estou fazendo mais ou menos 120 questões por dia. Agora, né? Eu já fiz mais, mas agora eu estou fazendo umas 120, revisando e tal. Aí eu percebi um padrão. Eu disse, nesse tema sempre perguntam isso. Nesse tema sempre perguntam isso. E saí vendo o que perguntavam em cada tema. Já fiz muita questão, mas muita mesmo. Pra você ter uma ideia, muita questão. Aí comecei a perceber. Quando eu percebi isso, aí eu criei um banco de questões. Aí criei um banco de questões, fiz tudo direitinho lá. E aí eu faço as lives nos temas baseado no que mais perguntam, tá? Tem muita gente que me pergunta assim, Rafael, qual é o tema que mais cai no Revalida? Eu não gosto disso. Por quê? Porque não é o tema que mais cai que você tem que estudar. Você tem que estudar o que mais cai em cada tema, e não o tema que mais cai. Porque ele pode perguntar qualquer coisa, né? Mas aí a gente estuda isso. E é até legal, porque quando você estuda desse jeito, você já imagina o paciente quando o paciente chega para você. Quando entra o paciente que você olha para ele, você já tem aquela pré-ideia, para não chamar de preconceito, né? Você tem aquela pré-ideia epidemiológica, da idade do paciente, das características físicas dele, da forma de andar, da forma de pegar na sua mão, na temperatura, no relato, nos sintomas que ele dá para você. Então, através de pequenas coisas, você consegue diferenciar facilmente entre diagnósticos totalmente parecidos à primeira vista, né? Então, é muito legal assim, a forma que eu adotei para fazer as lives, porque tem ajudado muitas pessoas, tem incentivado, né? Muita gente chega para mim e manda mensagem, diz assim, isso eu acho muito interessante, diz, Rafael, eu estava desmotivado porque eu não sabia como estudar, mas depois que eu comecei a assistir as suas lives, eu vi uma forma ótima de estudar. Então é gratificante ver
que as lives, pelo menos, elas ajudam as pessoas a se guiarem, né? Mesmo que não ensine totalmente, mas ajuda a pessoa a se guiar. Norteia, dá um caminhozinho aí. E nessa dinâmica aí que você faz, você acaba fazendo essas 2 lives diárias, né? Agora menos. Agora tá uma só, porque já tá diminuindo os temas, e aí eu tô fazendo mais vídeos para o YouTube. Então eu tenho vídeos para o YouTube e uma live lá no Instagram agora. Legal. Muito bom. E isso é muito interessante, porque você conseguiu uma gama muito grande de admiradores, pessoas que realmente estão sendo norteadas a focar mais, né? A focar mais. E sem foco não dá, né? Mas é a dificuldade. É justamente isso que eu fui beneficiado quando eu estudei lá na Argentina. Que o estudo é muito sistemático. Existe muita discussão assim no Brasil em relação a qual é o melhor tipo de ensino. É partir do conhecimento individual para o conhecimento coletivo? Não, é melhor você fazer o ensino tradicional, onde o professor é o dono do conhecimento e vai só colocar o conhecimento na sua cabeça, mas nenhuma coisa nem outra. O mais importante para você aprender, que foi isso que eu observei, é como a ciência fala. Hoje em dia existem muitas pesquisas científicas que mostram que a única forma de você aprender um conhecimento é fazendo revisões sistemáticas, fazendo estudo de caso, aplicando na prática. Então é isso que eu tento fazer nas lives. Isso aí serve para qualquer área do conhecimento. As pessoas que não aplicam o conhecimento na realidade, elas não aprendem, não tem como aprender. Então isso daí eu estou tentando aplicar e já inventei um monte de coisa também. Tem muita novidade que eu vou colocar lá no YouTube e até muita coisa que eu já planejo fazer. O negócio é tempo. Falta tempo, mas ideia tem um monte de coisa assim para colocar em prática. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E para futuro? Que eu espero é que exista a prova do Revalida o mais rápido possível, né? A meu irmão me perguntou essa semana, e aí, se tivesse a prova do Revalida amanhã? Aí eu tento levar sempre essa reflexão quando eu estou nas lives, né? Porque, às vezes, muitas pessoas reclamam que não tem prova, que está demorando, que não sei o quê. Mas aí, o mais importante é, você está preparado para o Revalida? Se tivesse amanhã, como é que você estaria? Você ia passar ou você ia reprovar? Né? Então, tem muitas pessoas que eu percebo nos grupos, né? Não criticando, né? Cada pessoa tem a sua opinião e tudo, mas que se preocupam muito mais em dizer quando vai ser a prova do que se preocupam em dizer, comigo, eu estou preparado, eu tenho condição de fazer. Porque a prova é um detalhe. Ela está demorando, tudo acontece. A gente fica nervoso, ansioso, mas quando tiver, você tem que passar. Né? Tem que passar, então tem que estar preparado. Então é nisso que eu foco. E eu percebo que muita gente... porque imagina, 15 mil pessoas. Vamos dizer que dessas 15 mil, a gente tem aí 10% ou até 20% que já estão aí nos seus últimos anos se preparando para fazer o Revalida. E aí eu percebo que a dedicação, mesmo com todo o material gratuito que a gente dá, e a gente dá, viu? O material é todo gratuito. Às vezes eu fico vendo assim, rapaz, o cara recebeu esse material gratuitamente, um material que é difícil de você conseguir. E eu percebo que muitas pessoas não estão se preparando, que é isso que é o pior. O cara não está preparado, não se dedicar, né? Que é um erro fundamental. Aí vai ter a prova do Revalida. Quando tiver, aí tem a aprovação. No último Revalida, foi, se não me engano, na prova prática, juntando tudo, foi de 5%. Difícil, hein? 5% no final de tudo, teórica e prática, se não me engano, foi mais ou menos isso. Eu sei que foi muito mais baixa do que os últimos anos. Então, as pessoas, elas não estão se preparando. Essa é a reflexão. O que eu imagino assim, eu me sinto preparado. Se tivesse a prova do Revalida, eu creio que eu aprovaria, né? Se não aprovar, também eu já disse para o pessoal lá do grupo. Eu disse assim, se eu não aprovar, não chore por mim, não. Eu vou achar ruim, vou ficar triste, e no outro dia, depois de um dia de luto, eu vou começar a estudar de novo. Porque é assim, o resultado final, lógico, para todas as pessoas que estudam, é a aprovação.
Não existe outro. Você está em que ano da faculdade? Você está cursando no exterior também, né? Ou não? Sétimo período. Sétimo período. Aí você vê, ó, muita gente cursa, aí desiste, e eu fico pensando, desiste por besteira, mas o resultado final comum de todas as pessoas que estudam é a aprovação. Não tem segredo. Se a pessoa permanecer, se confiar, se continuar, ela vai terminar, ela vai aprovar, ela vai passar na revalida. Aí tem gente que me pergunta também, muitas pessoas entram em contato e dizem, Rafael, estou pensando em ir para o exterior. E aí, o que é que você me diz? Aí eu digo, eu vou dizer o quê? O mais importante é você saber. Quando você toma uma decisão, você tem que arcar com a responsabilidade da sua decisão. Tem muitas pessoas que vão para o exterior, né? E aí eles ficam perdendo tempo, não se dedicam, não estudam. E tem pessoas que são focadas, que têm um objetivo, que vão conquistar, que vão conseguir. Para qualquer coisa na sua vida, para qualquer coisa na nossa vida, se a gente se focar no objetivo, cedo ou tarde, a gente vai conseguir. Não tem segredo. Eu não vejo segredo. Tudo tem um preço, mas segredo não tem não. É fácil. É simples, né? Fácil não é não, mas é simples. Até porque é um preço muito alto que se paga, né? Você abrir mão da sua vida, dos seus amigos, familiares, não dá para brincar, né? Você precisa realmente focar, estudar ao máximo, e a rotina é bem pesada. Mas, por incrível que pareça, ainda tem gente que se engana, que vai para o exterior e que não se dedica, que é isso que eu acho incrível, assim, né? Eu vejo muitas pessoas, eu tive muitos casos, assim, muitos amigos que eu percebia que não faziam, não se dedicavam o que podiam se dedicar. Porque, veja, às vezes eu fico pensando, né, meditando aqui, né, como diz aqui no Nordeste, eu fico matutando. Você vê, qual é a desculpa que tem uma pessoa que não tem filhos, que os pais sustentam, que tem todo o conforto, que tem tudo? Ele não pode inventar desculpa. Ele tem que se dedicar. É lógico, eu sei que tem dificuldade, tem a tristeza porque está longe da família, mas eu digo assim, se a gente se dedicar dentro das nossas possibilidades, a vitória é certa, né? Não tem derrota, só tem vitória. Sim, com certeza. Rafael, conte assim pra gente, rapidamente, neste convívio longe da família, enfim, você conseguiu fazer amigos? Momentos de grande tensão, enfim, nesse convívio, você estudando no exterior, você sabe que existem momentos limites. Você conseguiu fazer? Sim, e foi fundamental, né? Assim, as amizades no exterior, como eu falei aqui, elas são importantes porque tem pessoas que não têm nenhum contato com seus familiares, que tem que passar muitos anos lá. Então, ter amizade é muito importante. Para a pessoa que está no exterior, é muito importante, porque vamos dizer assim, não vai substituir a família, mas vai servir como uma família, vamos dizer assim, placebo. Né? Você vai ter ali os seus amigos que vão acolher você nos momentos de dificuldade. Porque imagina, você é no exterior, você fica doente, e aí, quem é que vai lhe socorrer? Tem que ser o amigo. Você precisa, por exemplo, já precisei de alguns amigos para tomar conta das minhas filhas, porque não tinha quem ficar. A minha sogra, tinha que ir no hospital, minha esposa tinha que acompanhar, e aí tinha que ficar a gente com as minhas filhas. E quem é que ia ficar? Teve que ser alguns amigos. Então foi fundamental a amizade das pessoas assim para conseguir. Eu vi uma pergunta aqui, eu posso comentar aqui, ó. Tem uma pessoa que falou aqui da complementação, né? Disse assim, ó, complementação também é uma ótima opção. Aí tem pessoas que não sabem a diferença entre o revalida convencional e a complementação. Ó, a complementação, né, que o nosso amigo aqui Robson, né, Robson Barbosa, ele escreveu, a complementação também é uma ótima opção. A complementação, ela acontece apenas na Universidade Federal na UFMT, né? Na UFMT. A complementação é assim, ó. Você faz a prova de revalidação da UFMT e quando você não aprova, na prova teórica, você faz 12 meses ou 18 meses de complementação. Tem 5 vagas, mais ou menos, parece que é 5 vagas ou 10 vagas para as universidades públicas
e o restante das vagas são para as privadas. Então você passa 12 a 18 meses pagando uma universidade lá, lá na UFMT. Antigamente, você terminava a complementação e você não fazia mais nada. Já aprovava diretamente, já ganhava o seu CRM. Hoje em dia, existe uma prova final, no final da complementação, que a gente não sabe como vai ser, porque é a primeira vez que vai ser feita, é agora, nesse próximo Revalida. Então a gente não sabe se vai continuar sendo bom ou se vai ser ruim, porque imagine você pagar cerca aí de 50 mil reais ou mais, e depois disso tudo, você pagar isso tudo e você fazer uma prova e não passar, imagina. Então a gente não sabe como vai ser, né? Se todo mundo vai passar, se ninguém vai passar, se metade vai passar. Eu sei que o Conselho Regional de Medicina está muito em cima dessas provas de revalidação, né? Está pegando pesado. Então a gente tem que ver como é que vai ser a prova da UFMT agora, a partir desse ano. Sim, sim. O melhor caminho é realmente estudar, conforme você tem feito aí bravamente, né? Diariamente nas suas redes, mas muito pertinente a sua colocação frente a isto. Tem uma outra pergunta aí do William. Ele está dizendo aqui, existe alguma universidade privada que tem complementação sem passar pelo FT? Outra coisa também, ó, a lei do Revalida agora, ela colocou que nenhuma universidade privada pode revalidar os diplomas. Só quem pode revalidar os diplomas são as universidades públicas. Não existe nenhuma universidade, além da UFMT, que tenha essa complementação desse jeito. O que acontece agora é que existe, através do portal Carolina Bore, né, algumas universidades elas abrem por esse portal, e aí eles fazem análise de documentação. E aí vão ver se você precisa fazer prova, se não precisa fazer prova, se você vai necessitar complementar a sua carga horária ou não. Na maioria das vezes, sempre eles vão exigir uma prova teórica e uma prova prática. Não pense que você vai chegar e vai revalidar direto o diploma, tá? A maioria das vezes é assim. Existem aí caminhos aleatórios que eu escuto, né? Só vejo o povo falar. Aí tem muitos assim, eu não sei se é verdade, né? Mas aí muitas pessoas vêm falar, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Mas eu prefiro fazer o tradicional, que é estudar, aprovar no Revalida, porque aí não vai ter contestação, né? Depois de uma vez aprovado, acabou-se. Sim. Não tem o que fazer. Rafael, o nosso tempo assim vai passando, a nossa live está maravilhosa, muitas informações importantes e, sobretudo, só para a gente fechar, porque o tempo já está começando a nos cobrar aqui, conselho que você dá para pessoa que deseja enfrentar esse desafio, mas com as conquistas que são grandes também, o que você tem a dizer a elas? Para uma pessoa que hoje ela vai para o exterior para estudar medicina, ou qualquer outra, né? Se for para outra, é importante que a pessoa saiba essa dificuldade inicial que ela vai sofrer de diferença de cultura, diferença de alimentação, diferença de temperatura muitas vezes, totalmente diferente o clima e tudo. Então é importante que a pessoa saiba disso. Às vezes a língua é um bloqueio muito grande, né? Esse afastamento da família. Então é importante que a pessoa, na mente, esteja preparado para tudo isso. Outra coisa é que quando você decide, é importante, como eu já falei, você arcar com as consequências da sua decisão. Porque eu poderia dizer assim, eu posso culpar o governo, posso culpar o mundo, posso culpar meus pais, posso culpar todo mundo. Mas quem decidiu ir para o exterior fui eu. Então eu tenho que arcar com as consequências da minha decisão. Se tem dificuldades, eu tenho que aceitar e tenho que apenas fazer o melhor que eu posso dentro da dificuldade. Então se você vai para o exterior, saiba disso. Você vai ter dificuldades e você vai enfrentar a principal dificuldade, que é quando você voltar, né? Vai existir essa barreira, essa dificuldade, mas que ela pode ser superada. Não tem como não haver o Revalida. Uma hora vai ter que ter. Agora, a questão eu tenho que estar preparado, né? Preparado. Fizeram uma pergunta aqui, eu posso responder essa pergunta ou não tem tempo mais?
Não pode. Vamos. Você acredita que médicos brasileiros formados aqui, a maioria passam no Revalida? Então, eu não vou dizer a minha opinião em relação a isso. O que eu vou dizer é a prova do CREMESP, tá? A prova do CREMESP, que é uma prova feita lá no São Paulo, ela é feita todos os anos, muitas vezes ela é feita como critério para poder fazer a residência, né? Então é uma prova regional que avalia os médicos ali de São Paulo e mais de 50% dos médicos que fazem essa prova, eles não atingem a nota mínima. Então significa dizer que existem, tanto no exterior como no Brasil, médicos preparados e despreparados. Não tenha dúvida disso. Existem pessoas que se formam no exterior que são totalmente despreparadas. Existem pessoas que se formam no Brasil também que são totalmente despreparadas. E também existem muitas universidades de excelência no Brasil, melhores da universidade da América Latina, e também existem muitas universidades que são ruins no Brasil, né? Houve uma abertura de muitas universidades no Brasil, então isso fez com que caísse um pouco a qualidade da medicina no Brasil, né, em relação à formação dos médicos dentro dessas universidades. É logicamente que nas universidades públicas o ensino é muito melhor do que nas universidades privadas. Isso acontece também aqui na Argentina, lá na Argentina e em outros lugares como Paraguai, Bolívia também. Então é igual em todos os países, né? Como aqui também na Argentina, lá na Argentina, a maioria das pessoas que fazem prova de residência, eles não passam, né? Apesar de existir vaga para muita gente, mas tem uma grande parcela que não passa, porque não está preparado. Então, questão de preparação é uma coisa individual, não é uma questão nem do país, nem de nada, mas é uma questão individual. Sim, até porque a pessoa pode também decidir trabalhar em outro país, pode ir para a Europa, tentar lá, enfim, né? Temos aí um leque muito grande, né, Rafael? Agora, em tudo é dedicação, focar realmente, e eu realmente parabenizo você, o seu trabalho, e vemos que a formação, nós temos a questão da instituição, sim, mas o objetivo você se dedicar interfere muito, né? A educação, ela parte muito também do que você, estudante, do que você deseja ser enquanto profissional. Então, você precisa ter essa percepção, né? Se você quer ser um profissional em excelência, você tem que se dedicar. Não tem medo. Eu conheço muitos lá formados junto comigo, que não são bons profissionais. Eu conheço. Assim, que eu não vou dizer, né, quem é, e nem não vou dizer para a pessoa, não tenho nada a ver com a formação da pessoa. Cada pessoa faz a sua formação, né? Eu, em muitos momentos, assim, eu tive despreparado. Hoje eu tenho uma preparação melhor. E essa prova me obrigou a ter uma preparação melhor, né? Na prática, talvez eu ainda tenha algo a desejar que vou complementar com o meu dia a dia como médico, né? Sempre na prática a gente vai aprendendo. Mas, assim, na parte teórica, eu estou bem melhor do que eu estive quando eu terminei a minha formação, né? Sim. Olha, nós vamos complementar aí o horário e faltando aqui uns minutinhos apenas. E mais uma vez eu quero agradecer a você. Vejo um potencial lindíssimo, vejo a sua dedicação. Até em razão disto que eu fiz questão de lhe convidar para você passar toda essa visão para as pessoas e tenho certeza que você conquistará dentro em breve, porque Deus ele é fiel. Tá? Agora, suas considerações finais? Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer o convite. Assim, muitas pessoas eu acho interessante, assim, né? Que me convidam para fazer live e aí a pessoa tem receio. Às vezes me perguntei, uma colega que me chamou para fazer uma live, e aí ela mandou mensagem, aí quando eu respondi, ela disse, oxi, mas você respondeu, que a pessoa acha que porque, não sei, a pessoa faz live, eu sei lá, porque tem mais inscritos, a pessoa não vai, mas tem nada a ver, né? Então eu quero agradecer muito, gosto muito de participar. Às vezes não posso participar por causa do tempo do estudo mesmo, né? Não é porque não gostaria de participar. Assim, você viu que quando você me convidou, eu disse, não, ó, agora essa semana tá meio apertada,
na semana que eu estava fazendo 2 lives, mas aí deu uma folguinha, a gente já faz. Eu gosto muito, muito mesmo de participar das lives. Então eu quero agradecer a você, Esther, quero agradecer a todos que participaram, né, da live. Eu gosto muito também da participação das pessoas, que é o que movimenta, né, o que dá vontade da gente fazer, né? E para quem já está na mesma situação que eu, vamos lá que a gente vai conseguir, é o que eu sempre falo. O final é sempre a aprovação, não tem outro. Se você não desistir, você vai aprovar. E para quem deseja ou tem alguém que deseja ir para o exterior, lembre de todas essas coisas que a gente conversou aqui, que a caminhada é difícil, mas não é impossível. Isso. E o principal, fé em Deus, porque Deus sempre abre o caminho para passarmos e você teve experiências fortíssimas quanto a isto. Eu tenho as minhas experiências fortíssimas quanto a isto. E que esta live vai estar também no canal Saúde e Educação. Daqui a pouquinho eu estarei postando lá. E que Deus abençoe a todos. Beijinho nas suas crianças, na sua esposa, que é guerreira junto contigo, viu? Demais. É muito mais do que eu. Muito obrigada, querido. Tchau. Tchauzinho.